Bom dia, Nonoa. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre música e gêneros musicais. Primeiro a gente estudou a história da música, né? Como ela surgiu, como ela foi importante em diversas partes da história, em civilizações. E agora a gente chega um pouquinho no tempo presente e estuda sobre os gêneros musicais. A música ela é tão expansiva que ela se dividiu em gêneros, né? A história é tão significativa que foi preciso classificá-la. Então vamos lá, conhecer um pouco mais sobre isso. No Brasil, a população possui uma relação intensa com a música. O povo brasileiro, de forma geral, é bastante musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. Então, eu não conheço ainda uma pessoa que fale que não gosta de música, né? Eu gosto bastante. Eu escuto música para tudo, para planejar aula, para limpar a casa, para me divertir, para relaxar, momentos de tristeza e de alegria, né? Eu acho que todo mundo também é assim. Então, ela está sempre presente no nosso dia a dia. Para começar a falar sobre os gêneros, vou começar a falar sobre o sertanejo, que está muito próximo aqui da nossa realidade, né? Eu coloquei grandes nomes da música sertaneja, que é o Almi Sater, o Renato Teixeira e o Sérgio Reis. E aí, eles são do sertanejo raiz, eles são compositores e são artistas também que cantam essas músicas. E aí, se você for perguntar para sua avó, para sua tia, com certeza ela conhece algum deles, né? Eu sou muito fã do Almi Sater e a minha avó é muito fã do Sérgio Reis. Então, são artistas, história da música, que passa de geração para geração. O estilo de música sertaneja teve sua origem no Brasil a partir da década de 1910. Ela foi produzida por compositores do campo e da cidade, utilizando principalmente a viola caipira. Chamada também de embolada ou moda de viola, esse gênero musical se segmentou em diversos tipos: sertanejo raiz ou música caipira, sertanejo romântico, sertanejo dançante e sertanejo universitário. Então, além daqueles três que eu falei no slide anterior, tem vários artistas que são classificados em cada uma dessas partes sertanejo, né? O romântico, que a gente pode ver muito hoje em dia, o dançante, né, que é a coisa mais animada, o universitário, que faz muito sucesso, muitos de vocês gostam bastante, que eu sei. E nasceu em 1910, quando as pessoas queriam contar a sua história, queriam se divertir, e aí a viola caipira surgiu, né? A viola caipira ela é um instrumento musical que tem mais cordas do que o violão clássico normal e tem uma pegada mais marcante nas músicas. A MPB, a música popular brasileira. Esse cantor é o Caetano Veloso, né? Eu acho que vocês já viram foto dele por aí, nas mídias. Um senhorzinho calmo, do cabelinho branco. Esse é ele em 1967, no Festival da Record, cantando a música Alegria, Alegria. A MPB, sigla para a música popular brasileira, é um dos gêneros musicais mais apreciados no Brasil e também internacionalmente. Surgiu em meados da década de 1960 com o desdobramento da bossa nova e apresentava influências de diversos estilos musicais na busca de criar genuinamente um gênero nacional. E aí, a bossa nova, antigamente, ela era um marco do Brasil. Só que a bossa nova era muito elitista, né? Ela tinha uma linguagem mais rebuscada, era uma coisa mais poética, muito bonita. Só que a MPB, ela trouxe uma simplicidade, uma coisa do povo mesmo, né? Do povo cantar o sentimento. Com o golpe militar de 64, não sei se vocês já estudaram isso em história, vamos estudar uma parte muito importante da história do Brasil. Esse tipo de música também se constituiu um forte instrumento de luta contra a repressão. Então, naquela época, tinha coisas que você não poderia falar, não poderia, por exemplo, se você é contra aquele governo que está ditando regras, você não podia falar isso na rádio, no meio da rua, era perigoso você ser preso. O que acontece? Os artistas criaram músicas com mensagens implícitas para expressar, né, a sua luta. Com o conteúdo contestador, os músicos se posicionavam de maneira contrária às injustiças sociais e à ditadura imposta no país. Então, vários cantores, inclusive o Caetano Veloso, que a gente viu na última foto, foi expulso do Brasil por um tempo, por compor essas músicas, por divulgar essas músicas, que era uma forma de protesto.
O samba é, ele é a identidade maior do Brasil, né? Mais do que o sertanejo, mais do que a MPB. Lá fora, sempre quando você fala assim, ah, e o Brasil, as pessoas logo pensam no samba, que é uma das características fortes, né? O samba é um tipo de música inteiramente brasileiro, criado sobretudo pelos negros a partir das influências africanas no período colonial. Então, naquela época que tinha os escravos, os negros vinham para o Brasil, e aí, quando eles queriam se divertir, né, tinha aqueles raros momentos de folga, eles faziam um samba, e aí o samba ele criou muita identidade, ele foi se desenvolvendo com isso. Por bastante tempo foi visto como uma cultura inferior, marginalizada, por conta das suas origens, dos escravos, dos negros, toda essa questão racial que existe no país. Entretanto, como sempre fez parte da identidade do povo brasileiro, esse estilo de música e de dança também, né? Resistiu e segue forte no país, sendo que hoje o samba de roda baiano e o samba carioca foram elevados a patrimônio imaterial brasileiro. Então, o que, que é o patrimônio imaterial? É aquilo que você não pode pegar. E o samba carioca, né, tem os desfiles de escolas de samba, tem os Arcos da Lapa, que tem várias rodas de samba que são culturais, são muito antigas, escolas de samba antiquíssimas, que fazem parte da cultura do Brasil. Ao longo dos anos, esse gênero musical também sofreu várias subdivisões, resultando em samba de roda, pagode, samba de partido alto, samba enredo, samba canção, samba exaltação, samba de breque e samba de gafieira. Eu sou muito apaixonada por samba, porque tem uma letra muito rica, né? Fala muito dessa identidade brasileira, né? Do jeito brasileiro de ser, e eu gosto bastante. O forró. Eu coloquei aqui uma estilogravura retratando o forró. O forró, ele vem da região Nordeste, né? E aí foi se alastrando para o resto do Brasil. Um estilo muito animado que carrega muitas características brasileiras também. O estilo de música e de dança forró é uma manifestação cultural típica da região Nordeste e muito tocada na época das festas juninas e quadrilhas. Apreciada em todo o Brasil, foi disseminada pelo país através dos migrantes nordestinos, que saíam de seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida, principalmente na década de 60 e 70. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de história. Quando eu estava construindo Brasília, muitas das pessoas que trabalhavam na construção dos prédios, de tudo de Brasília, eram nordestinos. Então, eles vieram do Nordeste e trouxeram essa tradição do forró. Em Brasília, as pessoas gostam muito de forró. E isso se deve a essa parte da história do Brasil. Segundo o historiador e antropólogo Câmara Cascudo, o termo forró provém da palavra forró-bodó, que significa divertimento e farra. Então, várias músicas de forró têm essa palavra forró-bodó, e é a origem da palavra forró. O forró tem como base instrumental a zabumba, o triângulo e a sanfona. É subdividido nos ritmos shot, baião e chachado. Com o tempo, também se incluiu outros instrumentos e características a esse tipo de música, o que gerou ainda o forró universitário e eletrônico, surgidos na década de 1990. Então, vocês podem perceber que os gêneros, eles crescem de uma forma, mas se desenvolvem muito rápido ao passar do tempo. Então, definir música é muito complicado, porque é igual a fala, a linguagem, o português, o inglês, o espanhol. Assim que o tempo passa, ele se desenvolve cada vez mais de acordo com a sociedade. O rock. Essa é a Cássia Eller, um dos grandes nomes do rock nacional. A Cássia Eller foi muito importante como artista, cantora, compositora de músicas lindíssimas, né? O rock é um gênero musical que faz bastante sucesso no Brasil. Surgido nos Estados Unidos nos anos 50, esse estilo foi incorporado por artistas brasileiros a partir da década de 1960 e conta com a presença de instrumentos como bateria, guitarra elétrica e baixo, principalmente, né? E pode agregar outros instrumentos. Com sucessos interpretados por Célie Campelo e mais tarde por cantores de chamada Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, eram músicas que animavam sobretudo os jovens, com letras românticas e ritmos frenéticos. Então o rock também fez muito sucesso no Brasil, né? Também era uma forma de protesto nessa época de 60, né? Que é aquela época também da ditadura militar. E
os nomes da Jovem Guarda que a gente vê hoje em dia, o Roberto Carlos, né, tá senhorzinho hoje em dia, canta músicas mais românticas, mas na época da Jovem Guarda, ele era um dos maiores nomes e tinham músicas mais fortes, mais animadas, junto com seu companheiro Erasmo Carlos e a Vanderleia. A atividade de hoje é a seguinte: você vai fazer uma pesquisa sobre um artista significativo para a história de algum dos gêneros, explicados na aula de hoje. Procure falar sobre características e curiosidades que envolvem o gênero musical a qual ele trabalha. Então, eu vou pedir para vocês não escolherem artistas que estão muito famosos que eu falo assim, estão muito na mídia hoje em dia. Eu quero que vocês busquem realmente pessoas significativas na história desses gêneros, né? Assim como eu trouxe para vocês. Então, se você não conhece, dá uma pesquisada, vale a pena. Quando a gente sai da nossa caixinha do conforto, eu conheço tal músico, vou fazer sobre ele. É legal, mas se você for além, tomar esse cuidado de ir além na sua busca, é mais interessante ainda que você aprende outra coisa, tá bom? E por que a gente vai trabalhar isso? Porque a música é a identidade cultural. Como eu expliquei para vocês nas outras aulas e agora também, a música faz muito parte da história, né? E esses músicos também. Então, quando eu falo músico, pode ser tipo assim, um artista, só um cantor, pode ser um grupo musical ou uma dupla musical também, tá bom? E aí eu quero parabenizar vocês, Nonoá, porque olhando as atividades da semana passada de artes, eu fiquei muito feliz que teve muitas devolutivas, então vocês estão de parabéns. Eu espero que isso se repita nessa atividade de hoje e eu conto com vocês, tá bom? A devolutiva será até às 5 horas da tarde da quinta-feira. Então tem um tempinho para fazer, então faça com dedicação. Eu não vou estipular o limite de linhas, né? Nem o mínimo e nem o máximo. Fica a seu critério. Mas sabendo que eu vou avaliar se você colocou as características principais, se você realmente pesquisou um texto completo sobre esse artista. Não só coisas por alto, né? Eu quero que vocês colocam curiosidades, características marcantes dele, qual movimento que ele fez parte, vai ficar a critério de vocês. Eu vou avaliar a noção de pesquisa de vocês, a noção de texto em relação a isso. Beleza? Então é isso. Se tiver dúvida, me procura, né? Boa aula para vocês.